Pessoal, vamos ver se a gente inicia então esse. Eu não chamaria de aula, mas chamaria assim uma relação, né? Uma junção do que foi já uma aula e do que seria então o assunto prático propriamente dito. Então, o que a gente está vendo aqui é um pequeno esquema, é claro, né? Um esquema resumido do que seria os sensores que a gente vai ver nas máquinas, né? Então, o que que você tem muitas vezes numa máquina, por exemplo, mesmo uma reta comum, vai, uma reta, quando eu digo reta comum, uma reta que tenha lá seu corte de linha, retrocesso, limpa-fio. Mesmo numa máquina dessa, você tem sensores que estão, por exemplo, trabalhando lá no encoder do motor. Né? Então, lá no encoder do motor, a gente vai dizer que você vai ter lá pelo menos 5 sinais diferentes. Aí vamos pôr aqui, vamos rabiscar aqui, 5 sinais. Desses 5 sinais, três, eles vão se assemelhar, vão ser bem próximos um do outro. Que a gente vai falar que a cada 120 graus, eles vão mudar de níveis. Quando a gente fala de mudar de níveis, hora ele vai estar em nível alto, tá? Vamos dizer 5 volts, e hora ele vai estar em nível baixo, vamos dizer 0 volts. E essa mudança de nível, ela tem muito a ver com o tal do sensor, né? Esse sensor. É o sensor que vai conversar com a automação para dizer para o usuário ou até para a máquina que, olha, a barra de agulha já está no ponto do motor superior. Olha, o motor já parou na posição da entrada do corte de linha. Olha, agora é o momento de dar o retrocesso inicial, agora é o final. Então, esses tempos, quem avisa exatamente são os sensores, nesse caso, sensores de encoder. Então, desses 5 sinais, eu vou encontrar 3, que vai conversar com o motor, que a gente vai chamar lá na frente como U, V e W. Tá? E 2 dele, para completar 5, tem a ver com o que a gente chama de A e B. São o encoder propriamente dito. Esses 2 sinais A e B, eles vão variar a cada 1 grau ao longo do 360 graus lá da rotação da máquina. Então, se você pegar um volante, você vai perceber que vai ter que dar 360 pulsos, né, para que esse ponto volte exatamente ao ponto de origem. Né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu precisava que a gente saísse um pouquinho dessa questão teórica de resistores e tal. Não que não seja importante, porque é graças a esses temas que a gente vai compreender tudo isso. Então, o que eu trouxe para vocês aqui? Um pequeno quadro, um pequeno esquema aqui resumido, que mostra, por exemplo, 2 sensores. Chamei de sensor 1, tá? E sensor 2. Aqui, ó. Tá conversando, tá bom? Esquema extremamente simples, um LED e um resistor, tá? Como a gente vai trabalhar com tensões parecidas com 5 volts e 12 volts, o resistor que a gente pensou utilizar aí, acho que eu vou aproveitar e já falar aqui, vai. Até porque essa montagem, ela tá muito para essa parte aqui do curso. Então, vamos chamar de lista de material. Nada que depois eu não ponha lá no texto para que vocês tenham um pouco mais organizado isso. Então você vai precisar do quê? De um LED. LED, tanto faz que cor e quanto você vai pegar. E resistor. Eu sugiro 1/8 de watts. E são esses pequenininhos, tá? Se você pegar menor ainda, menos que 1/8 de watts, também vai. Mas 1/8 tá bacana, que dá para você segurar nele também. Então, esse material é só isso. É um LED e um resistor, tá? Se for montar mais de um, você pega aí quantos você achar razoável. São baratinhos. E o que vai ser feito? Então, dado o LED, né? Tá aqui o LED, tá? O desenho dele com as suas 2 flechinhas dizendo que é um LED. E você vai colocar o resistor exatamente na parte positiva, tá? Onde vai. Então você vai ter um terminal e outro terminal. R1. Então esse resistor vai ser de 470 ohms. Vai dar para você utilizar. Se quiser, pretende ligar em 12 volts, eu sugiro que você pegue então um de 1K. Um de K ohms. Aí você põe de K. Quando você colocar em 5 volts, ele não vai ficar com um brilho muito forte. Mas quando você colocar o de 12 volts, ele vai acender normalmente, tá? Agora para 5 volts, 470 ohms, ele tá bacana, tá de bom tamanho. Eu estou utilizando aqui um de 560, ele me atende muito bem. Ele trabalha no range aí de 5 depois até 30 volts aqui que for. Se quiser pegar, vou pôr o que eu estou utilizando aqui, que é um de 680. O que eu estou utilizando aqui é um de 680
ohms, tá bom? Quer dizer, tá razoável, né? Maior que 480 e menor que 1K. Então ele acende com brilho razoável para 12 volts e um brilho também razoável para 5 volts, tá bom? Então, vou pôr aqui ou 680 ohms. Ele vai atender, tá bom? Para os dois. Existem os resistores que a gente chama de pull-up, né? De pull-up. E o de pull-down. Esses resistores eles são posicionados na entrada da porta do microcontrolador. Esse MC é de microcontrolador. Para dizer o seguinte para a porta do micro: olha, você está em nível alto, né? Em high, nível alto. Quando alguém, tipo sensor, abaixar esse nível, você entenda tal coisa. Né? Então a ordem aqui é a seguinte: imagina que tem uma série de linhas chamadas de instruções, né, que a gente chama de código-fonte, escrito aqui dentro, né? São feitos pelo programador, engenheiro projetista lá, o programador. E que, se em algum momento o nível dessa porta muda, tá sempre em alto, tá? Até porque tá vindo 5 volts aqui. Então, se abaixar, ele vai dizer para o micro fazer uma outra função. Por exemplo, avise um erro tal, né? Ou execute tal função, faça tal coisa. É mais ou menos desse jeito que nosso equipamento vai funcionar. E para isso, obviamente, o sensor teria que estar bom, e essa conversa do out, né, da saída entre ela e o micro também teria que estar bom. Então, por exemplo, se isso aqui for um sensor Hall, que a gente chama, sensor, aquele sensor com imã, tem muito em pedal, né? Vou até abrir um aqui para a gente verificar. Né? Olha aqui, olha que interessante, olha só. Eu tenho aqui então, olha só, quando eu faço isso, vê se essa câmera aproxima mais. Esse imã afasta e aproxima desse sensor, ó. Na verdade é um componente, parece um, deixa eu tirar ele daqui, parece um transistor, mas na verdade é um Hall, é um sensor Hall, tá? Ou seja, é um sensor que, se você encostar aqui no imã, eu vou pôr aqui, você vê que é um imã. Tá preso aqui, ó. É um imã. Esse dá pra você ver que é um imã, tá? Segurando a chave aqui, ó. Esse imã, quando ele encosta na cabeça aqui desse sensor, ele muda o nível, né? Ele muda o nível. Nesse caso especial, como é um sensor de aceleração, ele vai... E aqui que depois a gente vai conversar como vai ser útil esse tipo de gig de teste, esses 3 pontos aqui, tá bom? A gente vai conversar sobre isso aqui, já já. Então o que acontece? Quando esse imã encosta aqui, ele vai avisar num ranger, né, que a gente chama, né? E não mais o nível alto e baixo. Então imagina um plano cartesiano, onde eu vou ter um ranger de voltagem. À medida que o imã vai se aproximando do sensor, vai dando voltagens cada vez maiores, cada vez maiores. Ou seja, um pouco distante, 2 volts, aproximou mais, 3 volts, aproximou mais, 4 volts, até o máximo de 5 volts. E essas voltagens diferentes vai dizer para a caixa, né, para o equipamento, para ele andar com uma velocidade maior ou com uma velocidade menor. Mas não deixa de ser uma informação aqui pela saída, pelo out, tá bom? O que nós estamos falando especificamente agora ele é 880, quer dizer, ou ele vai estar em nível alto, tá? Aqui em high, ou ele vai estar em nível baixo, aqui em low. Bom, ou 5 volts ou aqui em 0 volts. Tá? A gente vai ter uma aula bem bacana, talvez para alguns fique confuso isso, porque a gente não viu ainda a lógica digital, né? Aí esses termos vai ficar mais tranquilo, mais fácil da gente entender por ter passado já essa aula lá de lógica digital, ok? E na lógica digital a gente pontua um pouco disso. Então, olha só. O que eu quero que vocês entendam por enquanto aqui nessa aula? Pura e simplesmente. Que se você souber a utilidade desse LED com resistor, que é de perceber o seguinte: quando eu submeter esse LED e esse resistor a uma diferença de potencial, que a gente chama, né, a uma DDP, igual a 5 volts, por exemplo, veja que o brilho desse LED vai ser um brilho razoável, que você fala, poxa, é um brilho como se estivesse sendo alimentado. Então, se eu pegar esse LED e colocar ele aqui, por exemplo, ó, o positivo que é onde está o resistor, tá bom? Bem aqui, ó, onde está meu VCC, e o negativo é o terminal onde está aqui o terra, esse terra aqui, GND, tá? Deixa eu chamar aqui de GND. GND. GND, o ground. Então, quando eu colocar aqui, você vai perceber que o brilho do LED é um brilho bem razoável, um brilho, não um brilho denso, um brilho, pô, bacana, né? E ao passo, quando eu colocar esse LED aqui, ó, daqui para cá, por exemplo, talvez nem acenda, ou talvez o brilho não seja tão interessante.
Agora, por que que eu tô achando, pedindo para que vocês atentem a esse tipo de componente? Porque quando eu pego aqui, por isso o multímetro está aqui, ó. Vamos pegar ele aqui para a gente tentar entender. Eu quero saber então aqui, desses três fios do sensor, que às vezes você vai encontrar desse jeito. Ó. Eu separei aqui também, cadê? Um cabinho. Que às vezes você acha assim, ó, o cabinho, né? Olha aqui. Cabinho, e aí no cabinho não diz para você quem é positivo, quem é negativo e quem é a Terra. Muitas vezes você tem isso, ó, um fio de cor preta, um fio de cor branca e um fio de cor vermelha. Mas vamos combinar que ninguém tem a obrigação, e os engenheiros não têm, de deixar para você dizendo que o positivo então é o vermelho, o negativo então é o preto e o sinal então é o branco. Pode ser que não seja verdade. A gente pega muitos casos aqui que isso não é verdade. O ideal é que você meça primeiro, verifique, tenha certeza que isso é verdade. Senão você pluga esse conector lá no sensor e você queima ele. Trouxe um novo quando põe lá, porque inverteu esses terminais ou porque comprou um sensor com saída, né? VCC e GND em posições contrárias do original, você acaba queimando ele. Então, se eu souber quais são as posições do que veio para me substituir e qual que é a posição do que estava lá original, eu consigo trocar ele sem nenhum problema, tá? Sem o risco de queimar. Então vamos lá. Então o que eu tenho aqui? Percebe que se você pegar um multímetro e colocar a sua ponta vermelha aqui e a ponta na escala de voltagem, é claro, tá aqui em 10 volts, tá bom? Estou colocando aqui em 10 volts, tá? Para a gente poder medir uma tensão parecida com 5 volts. Então, aqui, venho aqui, coloco aqui e com certeza meu multímetro vai aferir aqui meus 5 volts, tá? Vai aparecer lá 5 volts. No seu digital ou mesmo analógico. 5 volts. Bom, o que diz para você que tem alimentação no sensor, tá muito bom. Só que às vezes não, muitas vezes, nesse caso aqui, por exemplo, do PO-up, né? Resistor de PO-up, quando você colocar a ponteira aqui, vai dar os 5 volts também. Por que vai dar os 5 volts? Porque o consumo aqui dentro do micro é extremamente baixo, então quase não flui corrente para dentro do micro aqui. E essa tensão de 5 volts flui por esse resistor, e não são valores nem tão baixos, mas flui por ele, e vai dar aqui a mesma tensão que deu aqui. E você simplesmente não sabe se aqui é o mais B ou se aqui é o mais B. Tá? Você sabe sim que aqui é o terra, mas não sabe qual que é o mais B. Do mesmo jeito que pode acontecer isso aqui. Ó. Eu posso estar aferindo aqui e aqui não ter, ou melhor, aqui tem uma tensão de 5 volts também, que vai ter 5 volts, tá? Só que quando você tirar a ponta daqui e pôr aqui, você vai ter 0 volts, achando que às vezes aqui é o terra, então você pode pôr a ponta aqui, medir para cá, vai dar 5 volts, porque como há um consumo extremamente baixo aqui, ó, essa condução vai dizer que esse ponto é terra, por conta desse resistor que está ligado ao terra, mesmo o valor dele não sendo tão baixo. Tá? Então ele confunde, aqui não vai ter tensão nenhuma, de modo que eu meço aqui não tem nada, tá? Por quê? Porque é um resistor de pull up, de pull down, né? Ele está derrubando essa tensão aqui, de modo que o sensor vai subir a tensão e dizer para o micro, olha, agora o sensor cobriu ou descobriu, então ele muda o nível, ele vai estar sempre embaixo, quando o sensor cobrir ele vai estar em alto, tá? Nesse caso é o contrário, ele vai estar sempre em alto, tá? Quando você cobrir o sensor ele vai para baixo. Então, por que esse teste é interessante? E a gente usa muito ele, viu? Muito ele. Porque eu faço isso, ó. A parte positiva eu coloco lá, né? E eu não preciso saber necessariamente onde é, só ponho. Onde der um brilho mais forte, ou ali é o VCC e aqui é o terra. Porque quando você pôr para cá, ele não vai dar um brilho forte. Por que não vai? Ele vai ter um outro resistor dando queda aqui. Então não vai dar um brilho forte. Assim sim vai dar um brilho forte. Ó. Esse e esse. Esse dá um brilho forte. E esse não. Tá? Tá ok? Espero que você esteja entendendo. E aí vocês acabam sacando, percebendo onde é o out, onde é a saída que vai informar para o micro, onde é realmente terra e onde é o VCC, onde é a alimentação do sensor. Isso ajuda demais a conta. Que às vezes acontece, às vezes escapa os fiozinhos, eles soltam, eles quebram, eles racham, a correia corta às vezes esses fios e a gente não sabe lá quem é quem e aí você consegue descobrir com um simples teste desse. E você faz um monte de coisa, né? Eu vou lhe mostrar aqui outras coisas que dá para a gente ver aqui. Tirar. Olha lá. Esse R, esse T, esse S e esse R tem a ver com o VW, que vai para o motor. Esse A e B foi aquele que nós comentamos agora há pouco. É o encoder propriamente dito. E nesse caso, esse amplificador operacional trabalha com menos 5 e mais 5, tá? E o GND aqui, ó.
Então, como aqui tá bem marcadinho, não tem muito o que fazer. Tá tudo marcadinho, ajuda bastante a gente. Mas tem encoder que isso não tá marcado e a gente consegue achar quem é quem. Então, por exemplo, ó, quando esse LED, eu vou pôr aqui para vocês verem, ó. Melhorou. Onde que tá o LED, ó? O positivo está exatamente no T, tá? Imagina, em vez de você estar lendo T, S, R, lê U, V e W, que são os termos lá do motor, que é a mesma coisa. É que tem dinheiro que traz essa nomenclatura, tá? Ó, e o terra do LED está exatamente no GND, você percebe? Ó? O primeiro, que é o verde, é o menos 5 volts. O próximo, se não me engano, acho que é azul. Deixa eu ver, azul, não, preto. Preto? Não, azul. Acho que é azul, um azul escuro. É o meu GND. E o mais 5 volts é o laranja, tá? É o laranja. E então o LED está exatamente no fio marrom, que é o T, e o negativo está aqui no GND. Então o que acontece? Quando você rodar um motor ou o volante, o que você vai perceber? Esse LED ele vai acender e ele vai apagar. Ele vai acender e ele vai apagar. Ao longo de 360 graus ele vai acender e apagar 3 vezes. Porque esse ponto, a cada 120 graus, ele gira. Ou melhor, ele muda o nível, vai para alto e para baixo. SGND. Vai acontecer a mesma coisa. SGND, que é o amarelo, e o GND. O que vai acontecer? A cada 120 graus ele vai ter que acender e apagar. Acender e apagar. Você consegue com a mão só trabalhar. Você injetar um multímetro, ir lá e rodar. Coloca o LED e você vai saber. E todos os três têm que se comportar do mesmo jeito, né? Acender e apagar. Acender e apagar. Com o GND, só que aqui ele vai acender e apagar muito rapidamente, ele vai ser bem sensívelzinho. Você vê que você vai tocar rápido, bem levezinho no volante, e ele vai acender e apagar. Não é diferente com A, tá? O A e B são os 5 sinais que a gente vê que vai ter para o encoder. Eu não estou falando de encoder ainda, a gente está só mostrando o quanto que um testinho desse pode ser útil para você aferir, ver se ele funciona. Eu posso também verificar se ele está funcionando ou não. Aqui, ó, sinais, tá? Ninguém me garante que o vermelho é positivo, o preto é negativo. Ninguém me garante. Pode ser que seja, mas aí você precisa medir para ver se ele corre isso funciona. Escolhe. Né? O pessoal que é do meio vai entender o que está acontecendo. Os utilizadores não deixam de ser sensores também. Só que aqui quem vai interagir com esse sensor óptico, para ver que um emite a luz e o outro recebe a luz. E como é que ele vai refletir? Ele vai refletir aqui no volante. Aqui ele está no lugar, eu vou tirar agora. Mas imagina que no volante tem como se fosse um espelhinho, né? Esse espelhinho vai bater aqui de frente. Vai bater aqui de frente. Então a luz vai bater e vai refletir. Bater e refletir. E aí ele vai sensibilizar onde? Nesses fios, ó. Esses terminais. Tá bom? Esses terminais que vai estar aqui no sensor. A gente já avaliando, analisando uma máquina dessa, vai ser por aqui que a gente verifica. Novamente, alguns pontos que vão modificar. Eu queria só mostrar aqui outros tipos de sensores. Esses são sensores que o pessoal que lida com automação usa bastante, né? Sensores indutivos, tá bom? Aqui um outro, né? Porém de outro porte, né? Com tamanho menor, sensor indutivo. Então são tipos de sensor que quando o metal encosta aqui perto, aí ele atua. Metal, não é imã mais, tá? Esses são sensores ópticos, né? Ele tem um material reflexível, né? E ele fica o tempo todo enxergando ele. Quando alguma coisa interrompe, né? Você tem, são tudo sensores, né? E todos eles dá para você fazer esses testes, tá bom? Aqui, ó, outros de um travete, tá? Sensor também indutivo. Quando encosta um metal aqui nele, ele funciona, tá bom? Aqui. Outros aqui, você dá um travete, tá? Outros aqui, mas mais ou menos do mesmo jeitão, né? Ele tem a mesma cara, né? São sensores. Esses não deixam de ser óptico também, né? Olha aqui. São ópticos. De um lado você emite a luz, né? Aqui, ó. Do outro lado você enxerga essa luz. Então, quando alguma coisa interrompe no meio, aí vai passar a informação. Se está em nível alto, quando cobre, ele vai para nível baixo. Se está em nível baixo, quando cobre, ele vai para nível alto. Então, ele muda o nível para dizer se o equipamento está numa posição ou na outra. Por exemplo, tem máquina que se o calcador não levantar, até para não danificar nada, ela indica que está com erro. Então, se porventura o sensor do calcador não estiver bom, ele vai indicar um erro lá. E aí depois a gente associa, né? Aquele erro tal, erro número 202, erro 903, associa a problema de calcador, a problema de movimento, e tem a ver muitas vezes com o sensor, que o motor se movimentou,
mas o sensor não avisou para a automação que o motor se movimentou. Seja porque o motor não se movimentou realmente, por isso deu erro, seja porque o sensor está com problema. Aí é quando ele se movimenta, às vezes fica batendo na lateral, né, fazendo um barulho forte, capaz até de estragar a engrenagem ou o motor, ok? Então, era uma pequena, não posso nem dizer que é uma aulinha, mas é uma pequena demonstração que vai constar do curso, né? Demonstrando a utilidade, por exemplo, de uma guia de teste extremamente simples, mas muito útil. A gente usa muito ela, desde que você saiba realmente como utilizar. Isso aqui são aquelas placas de control box de parada, né? Era um control box jacks que a gente estava fazendo uma aula para vocês. Então veja, aqui nesse conector é o conector do sincronizador, tá? E aqui é o conector do pedal, ok? Então o que acontece aqui? Normalmente, quando está sem o pedal, o fio soltou, a gente não sabe quem é quem aqui. E com a giguinha de teste dessa dá para a gente saber quem é quem. Então, desses 4 fios, eu sei que 2 seria alimentação. Então eu posso ir chutando, ó, posso mudar aqui, ó. Até por conta daquele power-up, power-down, lembra que a gente comentou lá atrás? Então se você medir, por exemplo, ó, GND para cá dá 5 volts, GND para cá também vai dar 5 volts. E a questão é, será que aqui é a alimentação ou é aqui? Então com o teste você consegue saber quem é a alimentação e quem é realmente o sinal que vai lá para o micro para fazer o motor funcionar, tá bom? E muitas vezes você faz até funcionar com um negocinho desse. Porque, por exemplo, ó, se você está querendo saber onde é mais B, o ideal é aqui, ó. A parte negativa no GND, o positivo lá no VCC. Quando você acertar, ele vai acender bem forte. E para cá ele não vai acender forte, ele vai dar uma queda através do resistor. Mas se aqui teria que ter voltagem para poder funcionar, você pode trazer essa voltagem através do LED mesmo. Então quando você colocar o positivo lá e o negativo aqui, ele vai pegar essa voltagem e vai jogar para cá, fazendo com que o motor acabe funcionando. Então você não tem utilidade, não tem noção o quanto que é útil um sensorzinho desse aqui. Novamente, desde que a gente saiba utilizar, tá bom? Aqui, pessoal, eu tava mexendo aqui, eu acabei achando um esquema bem bacana, acho que vai valer a pena trazer para vocês, para a gente explicar e demonstrar o que seria esse power-up e power-down. Olha que interessante aqui. Então, eu tenho aqui uma série de resistores, muitas vezes malhas resistivas, né? Olha aqui, ó, fazendo o papel de power-up, tá vendo? Ó? Eu tenho 5 volts aqui, ó, todos eles estão entrando no resistor e saindo para dentro do micro, ó. Esses são micro. Esse cara é o tal do microcontrolador, ó. Esse é o nosso microcontrolador, tá bom? Então, vem para dentro dele, tá? Aqui, ó. Todas essas tensões aqui, ó. E aqui a chavinha, dependendo da posição que ela tiver, ou vai estar essa tensão jogando no micro, dizendo assim, ó, faça tal coisa, tá? Ou você muda a chavinha derrubando essa tensão, pedindo para que o micro faça outra coisa. Muitas vezes são chavinhas que combinam tipo assim, ó, eu quero que o calcador fique em cima, quero que o calcador fique embaixo, eu quero que a barra de agulha fique em cima, a barra de agulha fique embaixo. Eu quero, por exemplo, que a área seja, sei lá, 40 por 30, 10 por 25, e aí você muda a área da máquina em função de uma combinação. Você diz uma coisa para o micro entende o que está sendo dito, caso não, você muda de posição, então ele precisa enxergar algo, né? Ou ele enxerga o nível alto e você muda para baixo, ele entende outra coisa, ou ele está enxergando o nível baixo. Quando você mudar para alto, ele entende outra coisa. Tá? Então, são exemplos bem claros do que seria power-up e power-down. Né? Aqui eu estou vendo só o resistor de power-up, que é o mais comum. É alguém jogando nível alto no pino e alguém vai abaixar esse nível. Ou através de chaves ou através de sensores. Aqui, por acaso, são chaves, mas poderia ser muito bem um sensor, tá? O sensor, quando ele é coberto, quando ele é descoberto, ele muda o nível desse pino, tá bom? E aqui o famoso, né, pegando a carona aqui, do que a gente já viu, a ponte retificadora. Então aqui entra uma tensão alternada, olha só. Não tem nada a ver, mas só para a gente pontuar. Então ela é retificada através de uma ponte retificadora, aí é filtrada através desse capacitor, como a gente vê uma estrutura muito parecida, ó, gerando uma tensão de 8,6 volts, tá? Aí ele entra no regulador aqui, ó, pega esse 8 volts, quase 9 volts, regula o 7805, tá? Regula para 5 volts nesse ponto, para ir para um outro legal. Então, muitas vezes você falta a tensão AC, a máquina já não funciona, queima um desses diodos, a máquina já não funciona, um desses capacitores perde a capacidade, a máquina já dá problema, queima um regulador desse. Então, tem muita coisa para a gente ver e com edição dá para a gente ver muito tranquilamente. Olha só que legal, ó. Se a gente tivesse entendendo já e vendo isso na máquina, seria mais ou menos isso. Tá aqui as duas pontas, positivo e negativo. Então, se eu pegasse aqui, ó, colocasse no meu multímetro, em escala de AC, olha aqui, ó, AC, essa aqui, ó, tá? Colocasse aqui em 10, por exemplo, em 10,
e fosse medir aqui, ó, eu iria medir bem nesse ponto, ó. E aqui achar uma tensão parecida com esses 10 volts, já que depois que retificar dá 8,6. Então, aqui eu teria que achar uma tensão AC, só que veja, tem que estar em AC, tá? Bom, estaria vendo bem nesse ponto. Aí entrou aqui, ó, aí ela deixa de ser AC para CDC. Acabamos de ver isso em diodos, né? Então, nesse ponto, eu vou ter negativo aqui, tá? Ó, é bem aqui, ó, no meu terra, tá bom? Posso colocar ele aqui ou na carcaça da máquina, tá aqui, ó. Da máquina, do chassi, né? Então, tá aqui, ó, coloco minha ponta aqui, ó, negativa aqui, aqui é o mesmo ponto, né? Ó, ó o catodo do diodo aqui, ó, pegando alternada, né? Olha que bacana. Aqui é negativo, ó, e aqui é negativo, ó. Então, aqui tudo é negativo, não é isso? Ó, um tal de G de GND lá do, do regulador, não é isso? Então aqui seria meu negativo. E onde que está meu positivo? Ó, bem aqui, ó. Ao anodo do diodo, ó, tá vendo? Ele pega os ciclos positivos, retifica, pega o ciclo positivo e retifica. Então aqui eu tenho a tensão positiva, ó, dizendo que é 10 volts aqui, ó. Tá? Então aqui do lado de cá eu teria também, aí só que é óbvio, né? Vamos pegar o motivo novamente, teria que mudar agora, né? Já não estou medindo mais AC, estou medindo agora DC. Isso? Ó, em vez de AC, estou medindo agora DC. Olha que legal. Tá? Eu posso pôr em 10 aqui, tá tranquilo? Eu consigo medir, tá bom? Só que o meu multímetro é analógico, mas o seu digital também dá no mesmo, tá? Venho para aqui, ó. Ponta preta aqui, né? Negativo. A ponta vermelha aqui, ó. Tô medindo essa tensão, parecido com 10 volts ou 8,6 foi o que nós marcamos aqui. Aqui é a entrada, tá? Escrito aqui VIN, né? VI input, né? A entrada da voltagem. E aqui VOUT input, né? Lá do inglês. Então aqui teria que ter 5 volts. Aqui 10 e aqui 5 volts. Então, por exemplo, daria para você já começar a fazer uma análise na boa no equipamento desse com muita tranquilidade, só nesses alguns componentes que a gente viu, tá? Só nesses alguns componentes. Para a gente conhecer um pouquinho mais do que seria um multímetro, como verificar essas escalas ou como ver ele de forma digital, dá para a gente, né, começar iniciar os primeiros concertos aí com muita tranquilidade. Olha que a gente pode dizer que nem iniciou o curso, né? Tá bom? Então veja que o esquema elétrico ele não vai resolver o seu problema, mas ele vai ajudar bastante na análise. Eu não tenho todos os esquemas, mas a gente vai entregar alguns dos que a gente foi aí desenvolvendo no curso, tá bom? Vou deixar de mostrar para vocês. Esse é aquele sensor, o sensor lá que a gente viu até no travete aqui, olha só. É que essa câmera dá bastante zoom, não dá para mim pegar a peça toda, mas olha só. Eu quero mostrar esse sensor para vocês e esse aqui, ó. São dois sensores diferentes, tá? Olha. Ó, um outro aqui que a gente chamou de X. Esse aqui é o mesmo. O que é diferente, acho que é esse aqui. Ah, esse aqui. Esse seria o sensor Y, né? Ah, tá. Tem dois modelos. Um é esse modelinho, tá bom? Esse modelinho aqui. E esse é o outro, tá? Esse sensor Y, tá bom? Que eu quero tentar essas cores aqui, tá? Esse é o sensor X. Tem esse jeitão, tá? Ele é preso bem aqui assim. Quem conhece o Travete vai ver que ele tem esse jeitinho aqui, ó. Dois lugares para colocar o parafuso. E esse já é o sensor Y, ó. Trabalha desse jeito. Quer ver uma chapinha vai cobrir ele nesse sentido, né? E aqui é alguma coisa que roda e faz assim, né? Então esse sensor X tá bem escrito aqui, ó. Sensor novo da Silmac, tá? Dos Travetes Sunstar, tá bom? Aquele 1201. E esse aqui é o outro. Então como eu substituo um pelo outro? Então o que eu tenho aqui, ó? Aí é bom que vocês já deixem registrado aí, vai ver. Então nesse sensor, você tem a cor preta, branco e vermelho, tá? E aqui, ó, você tem vermelho, preto e branco. Vê que você tem ordens invertidas de um e de outro. E o pessoal vende sensores pra gente e não avisa quem é quem. Não avisa quem é quem, tá? Então o que a gente marcou aqui, ó? Vou deixar aqui para vocês, tá? Então, nesse sensor X, tá? No sensor X, esse desenhozinho dele, ó. Então o vermelho vai ser os 5 volts, o terra vai ser o preto e o sinal vai ser o branco, né? O que é muito razoável, né? Branco sinal, preto GND, né? E positivo 5 volts. Bom, pessoal, aqui deixa eu deixar um registro aqui. Depois que essa aula for pro ar, não posso deixar uma aula, tá mais uma dica, né? Uma que vai constar do nossas 100 horas de curso, sim, mas não estaria muito com a cara de aula. Eu vou deixar uma dica aqui para vocês, muito bacana também, vocês vão gostar demais e vai ficar disponível lá no canal, que vai ser um teste de sensor.
Só que assim, feito pela própria máquina, tá? E óbvio, não dá para fazer com todas as máquinas. Essa máquina especial, a máquina Sunstar, essa 1201, tanto aquela de gaveta, tá? O pessoal que conhece aí, quanto aquela antiga, o pessoal chama de antiga, aquela que tem só uma caixa embaixo dela, você consegue fazer esses testes. Então tem uma que tem um painel assim grandão e tal, que vai de P1 até, se não me engano, P6, se não me falha a memória. E já tem outro painelzinho mais compridinho assim, P1 até P3. Não, melhor, esse tem A, B e C. É, esse mais antigo. Tem A, B e C. Então, dos dois, aí tem um displayzinho aqui. Esse tem um homenzinho aqui deitado, que é o Held. E aqui está escrito Held e aqui Reset, né? Nas duas máquinas, o procedimento é bem semelhante. Eu vou mostrar para vocês nessa máquina como fazer o teste do sensor. Então, nesse caso em especial, dispensa a mão dessa diquinha da Giga de teste, né? Não vai ser necessário, porque essa própria máquina ela é fabulosa, é muito bacana. Dá para você testar alguns sensores de encoder, sincronizador, dá para você, se não me engano, até fazer teste de painel. Pelo próprio painel mesmo. Então, quando eu tiver a oportunidade aqui, eu vou fazer um videozinho aqui e subir e deixar lá no canal para vocês. No Travete, tá? É um Travete. Aqui, um Travete Sunstar 1201, tá bom? Tanto de gaveta quanto o da antiga.